sou psicólogo da Clínica Psicologia e hoje falaremos sobre empatia, não violência e como as nossas emoções ajudam a gente a navegar o mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. A conexão tá meio estranha. Acho que voltou ao normal. Pronto, estamos normais de novo. Boa noite para você, boa noite para quem está chegando. Muito feliz de estar com vocês. Mais uma quinta-feira. Muito feliz, muito feliz que o projeto das lives tá dando certo, tá chegando para as pessoas. Oi Luísa, oi Bacarim, boa noite. Boa noite. Começamos na véspera do Dia das Mães do projeto, já estamos chegando daqui a pouco no Dia dos Namorados. Muito feliz, vamos falar sobre muita coisa, muita coisa. Temos várias conversas para ter com vocês. Eu até, infelizmente, nessa semana a gente não conseguiu fazer as interações nos stories que a gente sempre faz, justamente por a gente tenta ter vários instrumentos e várias coisas de troca com vocês. As lives sempre vão ter, mas acaba que infelizmente a gente não conseguiu correr com esse stories, ficou muito em cima da hora. A gente preferiu focar na interação com vocês aqui. Teremos muitas coisas sobre empatia para discutir, principalmente porque a gente já começou a falar em outras lives, já começamos a discutir isso quando a gente discutiu família, quando a gente discutiu relacionamentos, quando a gente discutiu também autocuidado. Então vai ser baseado nesse início que a gente vai pegar. Traremos explicações um pouquinho sobre isso. Olá, boa noite queridos, boa noite. E teremos muitos coisas. Brasília está muito seca. Brasília está muito boa nesse período, porque está seco, mas está frio, então a gente começa a botar às vezes um casaco, botar umas proteções. Oi mamãe, boa noite, bem-vinda. Vamos começar um pouquinho falando sobre a importância do tema. Muito se discute sobre, valoriza-se na nossa cultura hoje, sobre empatia, sobre a não violência e sobre como a gente às vezes está tão inacessível para o outro, como às vezes a gente não consegue dialogar, entrar em contato, dividir com pessoas que são diferentes da gente em alguma esfera. Muito do que a gente vai trazer não é para ser uma coisa infantilizadora, é muito para tornar a vida de vocês um pouco mais leve, um pouco mais acessível, tanto sobre as próprias emoções, mas também sobre as emoções do outro, sobre como a gente compreende, como a gente fazer esse esforço para tentar compreender o outro vale a pena, em que contextos a gente tem nessa busca pelo outro um desgaste, um cansaço, e trazer para vocês uma reflexão sobre por que a gente às vezes não consegue ter acesso a isso, o que está acontecendo com a gente que bloqueia o acesso das nossas emoções, dos nossos olhares para o outro. Eu vou então começar mostrando um pouquinho dos livros que inspiraram essa live, que são esse aqui do Jean-Marie Muller, que é O Princípio da Não Violência. É muito interessante esse livro. Temos esse aqui de Harvard Business Review, na coleção Inteligência Emocional e Empatia. É muito bom para começar a discutir. Eu tenho algumas ressalvas com o livro,
mas eu acho que para introduzir o assunto para as pessoas, para quem não tem tanta familiaridade com o assunto, é um ótimo começo. Temos o Comunicação Não Violenta do Marshall, que é muito bom, é best-seller, todo mundo adora. E temos também o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que é basicamente o livro que os psicólogos da minha abordagem trabalham, é muito norteador do nosso trabalho. E bem-vindo a todo mundo que entrou. Teve uma grande leva que entrou agora. Bem-vindos, boa noite. Vamos começar com a ideia de empatia, sobre, afinal de contas, o que a gente está tentando compreender, o que a gente está tentando abordar aqui. Principalmente, eu gostaria que vocês pensassem sobre o desafio que é conhecer outra pessoa. O desafio que é estar em contato com o diferente, com a outra pessoa, com o outro olhar. E o que nos identifica como nós, o que identifica o outro como outro. E Clinice, boa noite, boa noite. O olhar nosso é nosso porque a gente observa na outra pessoa alguém diferente da gente. A gente sabe que nós somos nós e que o outro é o outro quando a gente claramente vê esse não sou eu. E isso pode ser de coisas pequenas, pode ser de coisas leves, mas a gente filosoficamente conhece quem é o outro sabendo que ele não é a gente. E a empatia vem na estratégia, na busca de tentar conhecer e sintonizar e acessar a emoção do outro. Para que a gente tenha boas estratégias empáticas e que a gente saiba lidar, inclusive com o fracasso da tentativa, a gente precisa ter em mente os seguintes pontos. Se a gente quer entrar em contato, primeiro que a gente precisa querer entrar em contato com o outro. Estar em contato, estar sendo visto, estar dialogando com o outro, precisa estar na nossa vontade se a gente vai lidar com empatia. Se a gente vai tentar entrar em contato com o outro, que a gente tenha vontade de entrar em contato com o outro. Segundo, que é qual é o nosso propósito ali? O que a gente está buscando? O que a gente está querendo ter de papel naquele ambiente? Oi, Louise, boa noite. Outro ponto. Começamos com querer entrar em contato. Qual é o meu papel nessa relação? Aceitar os sentimentos do outro existirem e que aceitar que os nossos emoções existam também. Porque às vezes nós tentamos ser parciais não, imparciais, e é um movimento muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É mais fácil nós compreendermos de onde a gente vem, qual é o nosso viés, o que está norteando o nosso olhar, do que a gente negar que a gente tem um olhar antes de tudo. Reconhecendo o nosso olhar, colocando o nosso ponto de vista, que é acessível a gente, um pouco mais para trás, para que a gente possa enxergar o outro e aceitar que o outro vai ser diferente da gente, é fundamental. Porque senão não tem diálogo. E a gente precisa dialogar com o outro. A outra pessoa pode estar próxima a gente, pode ser parecida com a gente, mas se a gente quer trocar e a gente está em busca de troca, a gente precisa aceitar que o outro vai ser o outro, não vai ser a gente. E correr esse risco, porque precisa ser a intenção. E vale a pena, porque um último ponto dos, agora 5, é sentimentos, opiniões, crenças mudam. Tem crenças que são mais enraizadas do que outras e precisam de trabalho, tempo, terapia, esforço. Mas na prática, sentimentos e opiniões são passíveis de mudança. Então vamos
Isso aqui é um pouco da base do que a gente vai discutir. Eu vou voltar nesses pontos com alguma frequência durante a conversa. Para quê? Para que a gente possa intercambiar teoria psicológica com exemplos do nosso cotidiano. Indo um pouquinho para frente, vamos falar um pouquinho sobre como a nossa interpretação do mundo acontece. Como é que a gente reconhece as coisas do nosso ambiente, o que influencia, o que faz com que a gente às vezes consiga ter experiências melhores, trocas melhores, coisas mais positivas nas nossas interações. E uma delas, e inicialmente eu gostaria de trazer como o limite às vezes da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa compreensão, é transtornos mentais. Transtornos no sentido de nós estarmos deprimidos, nós estarmos muito ansiosos, nós estarmos claramente passando por um momento difícil, passando por um momento psicologicamente delicado. É muito difícil nós termos energia emocional para trocar com as pessoas se nós estamos esvaziados dessa energia psicológica ou desgastados dessa energia psicológica. É muito complicado esperar com que a gente seja tolerante, acessível, compreensivo com o outro se nós estamos passando por um período delicado nós mesmos, sabe? Então, a ressalva disso é o quê? Você ter um transtorno psicológico não torna você necessariamente inacessível ao outro. É compreender que às vezes a nossa voz interna não é a nossa. Às vezes a nossa voz interna é a gente deprimido. A nossa voz interna é a gente ansioso. Ah, essa não é a nossa própria voz? Essa também é a nossa voz, mas não é a única voz que a gente tem. E vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer um pouco a nossa própria voz, sempre, todos os dias, acreditar e dar voz e dar segurança às nossas crenças, às nossas emoções. Para quê? Para que a gente, quando está em contato com o outro e a gente não está bem, a gente poder se perguntar: isso sou eu? Ou eu deprimido, não querendo me dar uma oportunidade? Esse sou eu? Ou sou eu ansioso, necessariamente com muito medo? A Karen acabou de comentar: a gente acaba se cobrando demais se lembrar do que estamos passando. Sim, total, com certeza. E isso vale não só para transtornos psicológicos, que é uma coisa que todo mundo passa, e no altos e baixos da vida, estresse. Às vezes a gente está adoecido circunstancialmente por conta de um trabalho, por conta de uma internação, por conta de alguém que a gente está cuidando, de alguém que a gente se importa, do que for. Estresse afeta a nossa experiência no mundo. Ah, sim, mas isso todo mundo sabe. Na prática, por que isso é importante? Isso afeta a gente querer estar em contato com o outro. Dos princípios que a gente falou mais cedo, repetindo, querer entrar em contato com o outro, o nosso papel nessa relação, aceitar os sentimentos do outro e os nossos, aceitar a diferença que existe entre nós e o outro, e os sentimentos são passíveis de mudança. Quando a gente reconhece isso e percebe o papel do nosso estresse na nossa vida, é fácil a gente, de repente, falar algo que não quer. Não quer depois. A gente fala porque naquele ímpeto nossa vontade é essa. E tudo bem, nós somos humanos. A gente corre o risco de fazer essas coisas. O problema é quando a consequência disso é muito pesada.
A gente não quer magoar as pessoas, a gente não quer ser grosso, mas a palavra vai e a gente imediatamente se arrepende. Então, o que eu recomendo? Calma. Calma na fala, calma na percepção, porque isso vai na nossa fala, mas vai no texto, vai na mensagem, vai na intenção que a gente quer dar as coisas. E às vezes tanto a gente recebe isso dos outros, e é muito ruim, como também, ao receber isso dos outros, compreender qual o papel que nós queremos ter nisso. Porque sim, a gente pode responder na mesma medida e contribuir para que isso vá para frente, mas caso a ideia seja interromper o conflito, se alguém chega muito alto no tom, na voz, coloque no mesmo tom que você estava antes, ou menos. Você não precisa subir o tom, elevar a discussão para um tom de voz, para um nível excessivamente ruim, excessivamente nocivo. E se você não está criando conflito e a pessoa está insistindo em responder assim, se você conseguir se afastar e deixar até ela conseguir se acalmar, você buscar um ambiente de segurança para você, não deixar isso te desestabilizar ou deixar você insegura desnecessariamente, não vale a pena. Se afasta, se protege, que a gente precisa conseguir cuidar da gente nesse ponto. E estresse é muito contagioso. A gente às vezes tem isso no trabalho, na escola, tem isso em casa. Sempre tem talvez uma pessoa na nossa vida que está passando por um período de dificuldade e a gente não consegue trazer ela para terapia, mas a gente traz você que está disposto, que está consciente, que está suficientemente bem, vem para cá, vem tratar para dar conta de alguém difícil. E tudo bem, a tentativa de vir e cuidar de si é muito importante. E é necessário que a gente dê conta do nosso mundo, já que essa pessoa claramente não está dando conta do dela e não está fazendo a própria parte. Mas, olha, nós lembrarmos que estresse é contagioso, mas que nós podemos afetar as pessoas positivamente também e ser uma boa influência, vale muito a pena. Porque nós compreendermos que estresse é contagioso e compaixão também, parece muito não óbvio, mas na prática afeta as pessoas. A gente às vezes da mesma maneira que a gente encontra pessoas na nossa vida que claramente nos tocam e são muito nocivas e tóxicas e ruins e difíceis de conviver, outras pessoas elas chegam no ambiente e aliviam e torna as coisas mais fáceis, tanto às vezes pela objetividade delas em conseguir resolver coisas muito complexas, como na subjetividade delas em estar disponível, em estar aberta, em estar acolhedoramente do nosso lado. E uma coisa que parece também óbvia, mas na prática a gente precisa manter em vigilância, é aceitar o nosso viés quando a gente se relaciona com o outro. Como assim? Gente, é muito fácil você, dependendo da sua crença, desqualificar o outro imediatamente. Por exemplo, se você sabe que você tem um problema com a religiosidade de outra pessoa, com a identidade de outra pessoa, e você quer interagir com ela positivamente, saiba que seu olhar pode estar viciado. Seu olhar pode já estar pronto para ser negativo, pronto para ser difícil, pronto para ser agressivo. E se a gente está querendo estar em contato com o outro para ser agressivo, não faz sentido. Se a gente está querendo estar em contato com o outro para ser tolerante, a gente precisa ter cuidado. Porque a gente precisa aceitar que a gente pode não estar certo, que a gente pode aprender com o outro,
que a gente precisa conseguir, por mais até que você esteja certo, ninguém começa a ter uma crença ou um comportamento absurdo de uma hora para outra e sem motivo. Então, você compreender que, olha, eu tenho muita dificuldade de lidar com tal pessoa, mas eu preciso conversar com ela, eu preciso olhar ela com o olhar que ela tem, compreender que os sentimentos dela existem por um motivo que são diferentes dos meus e tentar dialogar sem ofender, sem tocar em desqualificações da própria identidade da pessoa e do outro, eu acho que torna a experiência muito mais agradável, muito mais sensível, e isso faz com que a gente consiga, às vezes, encontrar uma outra pessoa que claramente a gente não conhecia inicialmente, que claramente, poxa, eu não conseguiria compreender isso se não fosse você. Claro que ninguém tem obrigação de ter essa conversa, de ser pedagógico, de ser educativo, mas caso ambas as partes estejam dispostas a ser, torna a experiência claramente mais positiva, claramente mais agradável. E isso é ótimo. Conseguir entrar em contato com o outro é maravilhoso, é super positivo quando a gente consegue. Mas tem algumas críticas, inclusive do livro que a gente comentou mais cedo, que é esse aqui, que é a coleção Inteligência Emocional e Empatia do Harvard Business Review. Esse livro, ele traz em um dos capítulos quais são os limites da empatia e por que às vezes é complicado lidar com isso. O livro fala, poxa, principalmente na área da saúde, você ser empático é um custo muito grande, porque tem uma coisa chamada fadiga de afeto, que mostra que as pessoas que trabalham empaticamente em áreas de saúde sofrem muito. Sim, porque ser empático com pessoas que estão adoecidas é muito custoso. Uma coisa que também é super custosa é você não ser. Você conseguir se aproximar. Você, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, seja quem for, se aproximar da pessoa que você está atendendo na hora de realizar o serviço de saúde. Chegar, oi, tudo bem? Vou prestar o serviço para você. Fazer o serviço e ir embora sem com que você modifique e altere a experiência do paciente. Em alguns contextos não vai ter risco, não vai ter problema. Em outros é um problemaço. Existe uma séria crítica que todo mundo na sociedade tem com, meu Deus, que consulta ruim do médico, do psicólogo, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Eu não consegui participar da consulta que eu estou pagando. Olha que coisa ruim. É realmente muito complicado, é realmente muito difícil. Principalmente porque as pessoas precisam conseguir participar dos seus tratamentos. Eu já encontrei pacientes que se recusaram a tomar medicação que precisava porque o médico se recusava a explicar. O médico se recusava a conseguir responder às dúvidas de quem vai tomar aquilo que ele está passando. E tudo bem, a gente tem ambientes corridos, a gente precisa conseguir dar conta de muito trabalho. Mas na prática, principalmente você está em ambiente cirúrgico, ambientes psiquiátricos, são várias as instâncias na área da medicina aonde a empatia é necessária. Eu não consigo dimensionar aonde seria inócuo você não ser atento às demandas do outro, responder e trazer a informação que o outro precisa para si.
Você conseguir ver, por exemplo, que às vezes a forma com que você pergunta importa muito. Por exemplo, uma coisa que é fato e que é detestável: mulher, quando é pega chorando por aí, todo mundo fala que ou é homem ou tá grávida. E você quer desqualificar o sofrimento de alguém, você chega fazendo uma piada sobre isso. Gente, eu já vi muitas pessoas com muita raiva de muita gente por conta disso, sabe? Você quer desrespeitar alguém que é LGBT, que vai na consulta médica, pede um exame de HIV para ele contra a vontade dele. Olha que absurdo, olha que desrespeito, o que passa por cima das pessoas, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa compreender como o outro pensa. E caso a gente tenha alguma coisa que a gente acredite, que a gente tenha a dizer, a gente precisa ver como profissional da saúde é pertinente para o paciente, ele quer lidar com isso ou a gente quer lidar com isso? O que ele está buscando com a gente? E por último, como eu posso tornar a experiência dele com a gente engajadora? Por que isso é importante? Porque, gente, juro para vocês, muitas pessoas procuram tratamentos e não conseguem fazer. Vários são os motivos, porque a vida é muito difícil. Mas um que é enorme é o paciente detestar a consulta, detestar o médico, detestar a medicação. Então, quer engajar as pessoas em tratamentos? Coloque, por favor, o foco em atender a pessoa, em atender as demandas do paciente. Tá bom? Indo um pouquinho à frente, vamos falar sobre, de novo, os limites da empatia em atendimento ao público. Por que é tão difícil lidar com atendimento ao público? Caras pessoas. Atendimento ao público, quando a empresa é querida, é maravilhoso. Dificilmente eu vejo alguém chateada e indignada na Estônia, na sorveteria aqui. Você vai em certos locais e o atendimento é fantástico, é mágico. Por que isso acontece? Sim, envolve habilidade de vendas, com certeza. É maravilhoso. Mas, gente do céu, é muito difícil você ter uma boa experiência de atendimento ao público quando a empresa é detestada. Telefonia liga para você, você não vai ter uma boa experiência. Plano de saúde liga para você, você não vai ter uma boa experiência. Concessionária, banco, todo mundo que acha que você pode estar interessado pelo produto deles ou faz uso do produto e está te ligando, raramente é coisa boa. E raramente a gente quer saber, porque a gente está acostumado a ter uma experiência ruim com essas empresas. Então, claramente, a pessoa que vai fazer o atendimento para a gente, quando a empresa é mal vista, quando a empresa age mal, quando a empresa não sabe lidar com o cliente que tem, vai ser um atendimento ruim. E vão sofrer as pessoas que trabalharem em atendimento ao público. E elas vão se distanciar, e elas vão ser evasivas, e elas não vão querer interagir com a gente pela própria saúde mental delas. Porque elas não vão dar conta de corresponder à demanda de quem vai estar do outro lado. Difícil isso, né? Mas não dá para colocar no funcionário que está na ponta do atendimento a responsabilidade por todo mundo que escolheu mal lá em cima. Então, eu acho que colocar a empatia como um ponto prejudicial por conta disso, eu acho muito cruel. E outra crítica que as pessoas fazem sobre a empatia é sobre como, às vezes, para a gente conseguir ser empático, se sacrifica. Às vezes a gente burla uma burocracia, a gente dá um jeitinho brasileiro nas coisas. E na
prática, se você está precisando burlar regras, burlar burocracias para ser empático, a burocracia está errada. Você precisa ter um atendimento ao cliente que faça sentido para o cliente. Você não precisa ter um atendimento ao cliente que seja apenas funcional para a empresa. A empresa precisa ter as informações que ela precisa e fornecer o serviço ou o produto que ela precisa fornecer. Mas na prática, ser empático não deveria ser algo a mais, deveria ser algo a ser feito a cada evento. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos dizer que a gente está muito exposto. Vamos dizer que a gente está muito aberto emocionalmente às pessoas. E de repente isso pesa. Limitar a empatia pode ser uma coisa útil? Eu prefiro dizer para você que ao invés disso, compreenda de novo as regras básicas. Compreender de novo o que a gente discutiu mais cedo. Voltando, vamos lá. Queira entrar em contato com o outro. Queira reconhecer o seu papel nessa relação. Aceitar os sentimentos seus e do outro. Aceitar a diferença que existe entre vocês. E reconhecer que sentimentos são passíveis de mudança. Por que a gente precisa disso para limitar a nossa empatia também? Simples. Vamos lá. Você ser empático com o outro não quer dizer que você tenha que mudar de ideia. E isso é fundamental, porque às vezes a gente pode compreender o outro e virar e falar: haha, ele está errado, isso é absurdo, e eu não preciso concordar com ele, porque isso é absurdo. Porque é absurdo, essas coisas são absurdas. É possível ceder? Eu mudo a ideia. Você quer ceder? Porque às vezes não ceder é a melhor coisa que tem. Porque às vezes as pessoas pedem pra gente sacrifícios que são cruéis conosco. Nos demandam coisas que tanto a gente não quer entregar, como nos vai fazer mal fazer isso. Pessoas voltam em relacionamentos não querendo voltar por pena da pessoa. Tem gente que vai e aceita um trabalho que não quer fazer, mesmo já tendo, tipo, às vezes, por exemplo, eu vou fazer um trabalho a mais do que o meu para agradar tal pessoa, para ter o respeito dela. O sacrifício que você está fazendo talvez não valha o respeito dessa pessoa. Se a pessoa te respeita, ela não vai querer que isso seja um sacrifício. Ela vai querer que você faça porque você quer. Então, não colocar isso no outro é muito importante. Então, voltando, reconhecer que o seu ponto de vista importa, reconhecer a diferença entre vocês e que você não precisa necessariamente ceder, é muito importante. Porque às vezes ceder é um risco. E às vezes, sabe, a intenção do outro pode não ser boa. Nós podemos ter uma boa experiência com o outro, porque tem pessoas que são super agradáveis, e tem pessoas que são super agradáveis e que são horríveis, e que querem que a gente se exploda, quer o nosso mal. Então, desculpa, você não se aproximar dessas pessoas é muito importante. Claro que quando a gente coloca de maneira maniqueísta, a gente coloca bem contra o mal, é muito ruim. E não é disso que a gente está falando. Não é que a pessoa é má. A pessoa quer o nosso mal. As pessoas às vezes querem o nosso mal, mesmo não sendo necessariamente pessoas ruins. Porque às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente está indignado, e às vezes a gente está frustrado que a outra pessoa não supriu a nossa necessidade. Então a gente se revolta, a gente fica indignado. Só tem um problema. Ser violento, você não convence o outro. Você faz ele ceder. Tem um debate que eu tive na pós-formado,
foi muito interessante sobre manipulação e convencimento. Uma pessoa estava discutindo comigo sobre, poxa, eu aposto que eu consigo manipular a pessoa a gostar de mim. Eu fiquei tipo, que coisa terrível. E coisa cruel. Eu disse, não, mas eu quero fazer com que ela goste de mim. Você quer conquistar o afeto dela. Você quer que ela se interesse e se importe com você. Porque quando você coloca dessa forma, a intenção que você tem importa muito. É fundamental nesse processo. E é nós reconhecermos que comportamentos agressivos, coercivos, de manipulação, muitas vezes geram resultados na base de miséria, na base de sofrimento. Eles podem até ter alguma eficácia, mas o custo deles é terrível. Você ter alguém com você num relacionamento te fazendo mal, é melhor não ter. A pessoa precisa estar com você porque quer. Você precisa estar com o outro de maneira livre, porque vai tornar as coisas mais fáceis. Voltando para o tema que a gente estava falando antes sobre empatia, tem um ponto, o último ponto sobre a importância de separar a empatia nossa nos relacionamentos, que é, olha, eu preciso ver o quanto eu dou conta emocionalmente. Nas nossas trocas emocionais, às vezes a gente coloca umas demandas muito difíceis. Por exemplo, eu tenho um grande amigo. Ele é uma pessoa ótima. Toda vez que eu ligo, ele está disponível. Olha que coisa fundamental, que coisa fundamental não, que coisa incrível, extraordinária. Só que se você demanda de uma mesma pessoa a atenção, o empenho em corresponder às suas necessidades psicológicas constantemente e você está em sofrimento, fica muito pesado. Às vezes pesa demais nós sermos acolhedores com pessoas que estão muito fragilizadas emocionalmente. Por quê? Porque elas estão precisando de muito. E elas estão precisando, às vezes, estar constantemente com alguém, com algum profissional, com algum relacionamento, não conseguem dar conta de estar sozinhas. E de não serem ouvidas. E às vezes, de só serem ouvidas. Porque elas não dão conta de ouvir outra pessoa. E, gente, isso é um processo de codependência emocional. E a gente precisa colocar os limites nisso. Por quê? Porque a pessoa que nos procura neste papel precisa de uma ajuda profissional. Não é só a gente que tem que dar conta de suprir ela de tudo sozinho. Então, é muito, muito, muito pesado e muito, muito, muito complicado dar conta de tudo isso. Oi, Brenda, boa noite. Outra coisa sobre isso é respeitarmos que a necessidade que o outro tem não é a nossa. Nós querermos ajudar importa muito, mas o outro tem as demandas e as vontades dele e as precisa ser correspondida, mas nós também. E não vai ser, às vezes, nós sacrificando a nossa saúde mental que vai dar saúde mental para o outro. A gente precisa reconhecer que, às vezes, o sacrifício que a gente faz é só sacrifício. E que o papel que nós temos nisso é diferente. O que a gente está ali é como amigo, é como marido, é como esposa, é como parente. E não necessariamente é isso que a pessoa quer. Às vezes as demandas que vêm pra gente é tipo, eu trato essa pessoa como meu psicólogo, como meu coach, como
É esse o papel que você quer dar para essa pessoa? É esse o papel que você quer que a pessoa tenha na sua vida? Às vezes pode ser, e ela pode profissionalizar isso. Mas você, às vezes, quando você impõe esse relacionamento para as outras pessoas, chega de uma forma desagradável, ruim. E a gente perde pessoas nesse processo. Então é bem delicado, é bem complicado. E a última coisa que eu gostaria de falar é que eu não gostaria que vocês saíssem daqui, com certeza, com a ideia de que, poxa, eu vou ter que usar isso sempre. Não. Vocês precisam ter a intenção de usar. Vocês precisam ter a intenção de ter isso, não necessariamente todo dia, toda hora, com todo mundo, mas que você tenha essa ideia de que você pode fazer uso disso na sua vida, que isso pode ser uma coisa que você cresça, que você tenha, que você implemente no seu dia a dia, sabe? Então, não temos a obrigação de dar conta de tudo. Dar conta do mundo de hoje e de nós mesmos já é coisa pra caramba. E a gente precisa respeitar os nossos limites, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber sobre isso? Caso contrário, eu gostaria, depois de voltar um pouquinho para relembrar sobre a nossa forma de ver o mundo e transtornos psicológicos, dar um pouquinho de exemplo de ansiedade e talvez encerrar a live, mas eu não gostaria de tirar a chance de vocês fazerem perguntas. Tá bom? É muito legal ver todo mundo aqui, muito legal ver todo mundo participando. Muito obrigado de ver vocês tendo essas trocas no chat aqui. Está sendo muito rico, muito bacana ver vocês todos juntos. Uma coisa que eu gostaria de dizer, por exemplo, mais cedo a gente falou sobre como as nossas emoções afetam a interpretação que a gente tem do mundo. E eu citei a depressão, eu citei a ansiedade, mas eu gostaria de, às vezes, lembrar vocês que a gente tem percepções, nós temos caminhos psicológicos que nos deixam muito acostumados a uma visão nossa depreciativa, acostumados a uma visão nossa muito complicada, muito difícil. E a gente precisa conseguir se perdoar, precisa conseguir dar conta de aceitar que às vezes a gente pode não estar bem. A gente precisa conseguir confiar na gente. Que a gente sempre tem uma voz nos depreciando, falando que a gente não merece isso, que a gente não está bem com nós mesmos. Grande chance disso ser uma das formas de sofrimento psicológico que vale o tratamento. Não dá para nós darmos conta de ter tanta energia psicológica sendo colocada por uma tensão de tanto sofrimento cotidiano, de sofrimento diário. A gente precisa se tratar de uma maneira um pouco mais humilde, um pouco mais tolerante, um pouco mais acolhedora. Eu acho que é muito necessário, acho que é muito importante isso. E temos uma pergunta aqui: a relação entre dependência emocional e abuso emocional. A gente sabe, quando a gente cria vínculo, quando a gente tem pessoas que importam pra gente, a gente se apega. E ter apegos é muito bom, porque apegos é sinal que a relação tem importância. Mas apego também é fonte de sofrimento. Nós termos, às vezes, pessoas que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós dependermos é conviver em sociedade. Eu dependo da minha mãe, do meu pai, da minha esposa,
das pessoas que trabalham comigo. Eu dependo delas, porque sem elas eu vou sofrer muito. Mas existe um problema nisso, que é você usar dessa sua necessidade de ter uma vida social, de ser validado, de não estar sozinho, de maneira egoísta, na base que seja um sacrifício para o outro, sabe? E às vezes as pessoas fazem coisas tipo, tem gente que faz isso como piadinha e não tem nenhum problema, tipo, ah, você nem me ama, você nem faz tal coisa pra mim, ah, você nem faz ananã, por favor, faz isso pra mim, ou esteja do meu lado, eu quero sua companhia. Às vezes as pessoas fazem isso brincando, mas tem outras vezes que as pessoas nos cobram condições no relacionamento que a gente não é capaz de suprir. E isso é injusto. É injusto que a pessoa nos cobre. Ela ter necessidade pode ser natural. E relacionamentos são reconfigurados, realinhados, negociados o tempo todo. A gente faz isso não só para mudar tipo de casado para solteiro, não só para terminar relacionamentos, mas também para ajustar coisas que a gente precisa. Poxa, quero ter mais tempo com você. Como é que eu faço isso? Poxa, eu gostaria de me sentir um pouco mais respeitado, ou visto, ou presente. E nós reconhecermos isso como necessidades válidas é algo ótimo, mas você impor que o outro corresponda a isso para você é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá bom? Gostei muito da sua pergunta, Davi. Muito, muito claro e muito lúcido, porque às vezes, sabe, as pessoas até. A gente quer ajudar, mas a nossa impossibilidade não nos torna uma pessoa ruim. Nos torna humano. Difícil, né? Mas eu acho que é super necessário a gente respeitar esse limite nosso. Queridos, que quinta-feira boa foi passar com vocês. Que coisa boa. Obrigado, Pedro, pelo carinho. Obrigado, mãe. Obrigado, tia. Obrigado, Karen. Obrigado todo mundo que estava aqui. Paula, Silvana, Brenda, Luísa, vovó, querida vovó que eu amo tanto. Boa noite, Thales. Boa noite para todo mundo. Até a próxima quinta. Faremos de novo com certeza, tá bom? Boa noite para todo mundo.